Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oncolog em parceria com o Instituto Único. Hoje a gente tem um tema muito importante com dois especialistas renomados aqui de Cuiabá. Vamos falar sobre câncer de pulmão e outras doenças pulmonares. E a gente está aqui com o Dr. Marcelo e Dr. Ronaldo, que vai nos dar grandes informações, né, Dani? Estamos com a Dani agora, estreando no podcast Oncolog, né? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Eu estou com o Dr. André aqui apresentando hoje o podcast da Oncolog em parceria com o Instituto Único e hoje vamos entrevistar duas pessoas muito importantes na área da pneumologia. Então eu vou deixar eles se apresentarem, né, e falar um pouquinho mais para vocês, onde eles atendem, o que eles fazem, para você conhecer melhor. Doutores, podem se apresentar, por favor. Vou começar então. Meu nome é Ronaldo, então eu sou pneumologista, eu sou cuiabano, fiz a minha formação aqui, então, médica, né, medicina aqui em Cuiabá mesmo, fiz na Unic, e a formação de pneumologia eu fiz lá em Porto Alegre, num centro de pneumologia, que é o Pavilhão Pereira Filho. Ele é vinculado à Santa Casa de Porto Alegre, que por si é vinculado à Universidade Federal de Ciências da Saúde, né, de Porto Alegre. Eu retornei para Cuiabá depois da minha formação, eu retornei então em 2022, e desde então estou aqui atuando, né, na capital. Atualmente eu atendo então como pneumologista na Clínica do Sono, onde ocorre meu consultório, e eu estou concursado também na Prefeitura de Cuiabá, então eu faço parte dos atendimentos públicos no Centro de Especialidades Médicas do Cochipó, onde eu também sou diretor médico. E tem mais uma função, desde o ano passado, então, eu estou como presidente da Sociedade de Pneumologia do Mato Grosso. A gente tenta criar ações, vincular junto à representatividade, né, da sociedade, junto a órgãos públicos e processos educacionais internos também. E eu agradeço o convite, é uma honra estar muito grande estar presente junto a vocês, o colega Marcelo, que a gente bate bola direto também, e é muito legal. Legal, muito bom. Sou Dr. Marcelo, sou cirurgião torácico, Dr. Ronaldo é o pneumologista clínico e eu sou o cirurgião. Eu atendo casos que precisam necessariamente de uma investigação, biópsia, algum procedimento invasivo. Minha formação pela UFMT de graduação, maior orgulho de ter a formação integral dentro do estado. Eu fiz cirurgia geral, Júlio Miller, inaugurei a residência de cirurgia torácica, fui o primeiro residente. E fiz alguns cursos fora de videocirurgia, robótica, ecobroncoscopia. Atualmente eu trabalho na Oncolog, tenho também concurso público municipal, tenho outros vínculos aí com a prefeitura e estamos aí para dar informações para a população aí. É muito bom, né? Todo mundo já viu que os currículos são longos, né? E realmente uma honra para o nosso estado aí ter formações aqui, cuiabano, e que realmente engrandece bastante. Eu acho que seria legal fazer uma coisa, porque, por exemplo, o paciente está com um nódulo de pulmão, ele vai no pneumo, vai no torácico, no cirurgião. É uma questão que quem está assistindo fala, o que eu vou procurar? Exatamente, Na maioria das vezes, acho que a gente até estava comentando isso nos bastidores, né? Na maioria das vezes, acabam indo, então, primeiro a nós, né? O clínico, o pneumologista, e aí muitas vezes a gente faz, então, este acompanhamento, né? Então, nódulo pulmonar é um assunto muito recorrente nos consultórios, a maioria das vezes achados incidentais, sobretudo depois da pandemia, que teve aquele boom de realizações de tomografias de tórax, onde ficou mais fácil acesso e com isso apareceu esses nodos, né? Então, mas vale sempre ressaltar que, graças a Deus, a maioria dos nódulos pulmonares são benignos, mas boa parte deles requer acompanhamento, né? E aí, muitas vezes, então, esse acompanhamento acaba sendo feito conosco, mesmo com os clínicos, e, eventualmente, em algumas situações, a gente acaba, então, referendando ao colega cirurgião torácico para ou avaliar para um procedimento de biópsia, muitas vezes guiado por broncoscopia, ou, eventualmente, às vezes, dependendo do perfil, às vezes a gente acaba tendo que fazer biópsia cirúrgica, ou retirado, né? Acho que acaba, na verdade, sendo em dupla, mas muitas vezes o segmento inicial é com o pneu mesmo, né? E geralmente quem lida muito com nódulo é o médico de saúde, é o médico de entrada, né?
porque é por ser uma lesão muito comum, né? 20% da população tem algum tipo de nódulo pulmonar completamente benigno, a grande maioria deles. Então, assim, é um achado incidental, vai fazer um tratamento dentário, faz um raio-x, está lá um nódulozinho, avança para uma tomografia. Então, assim, exige uma preparação também do médico de porta, o médico do posto de saúde, o médico da policlínica ali, o médico da família, de identificar aqueles que necessitam de um especialista, né? O sonho é que esses médicos realmente façam esse diagnóstico precoce e encaminhem com velocidade para nós, quando precisa. Doutor Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para ti. Já vamos começar aqui para deixar quente esse podcast, viu? Porque é um assunto que eu acredito que muitas pessoas têm dúvida, né? Tipo, nossa, no pulmão, tem como dar? Eu mesma, nossa, dá câncer no pulmão, dá nódulo no pulmão. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. O câncer de pulmão ainda é considerado o mais letal entre os cânceres? Quais são os números mais recentes que temos no Brasil e no mundo? Ele é um dos cânceres mais letais que existe. Existem cânceres mais letais, mas não são tão frequentes, né? Mas os cânceres mais comuns, por exemplo, na mulher, a gente perde para o câncer de mama, câncer de colo de útero, né? No homem, a gente perde para o câncer de próstata, né? Mas, assim, tirando os mais frequentes e considerando os mais frequentes, o câncer de pulmão é com maior mortalidade. E um dos motivos é que o pulmão é um órgão interno, protegido por uma caixa torácica rígida. Então, dificilmente a gente consegue palpar lesões que começam no pulmão. Não dá para você fazer diagnóstico precoce com um exame clínico. Exige-se diagnóstico radiológico para conseguir descobrir esses cânceres no começo. Eles não dão sintomas muito precoces. Então, é um desafio diagnóstico. Descobrir um câncer de pulmão numa fase que o tratamento vai ser total, efetivo, né? A gente tem dados mais recentes, assim, até apontando que tem uma mortalidade estimada aqui no Brasil em torno de quase 30 mil pessoas por ano de óbitos. E numa população geral, assim, global, quase 2 milhões, dá 1.800.000, mais ou menos, de estimativa de óbitos por ano em decorrência do câncer de pulmão, né? Então, é um dado ainda bem elevado, né? Perante a frequência e a frequência das exposições, né, que a gente tem. E como é que tá? Bom, ele está falando de câncer de pulmão, Sim. estatísticas. A gente sabe aí que o tabagismo é um dos grandes vilões, né? Sim. E que a gente tem hoje que está vendo na nossa população aí, queda, aumento do tabagismo, principalmente entre os jovens. Isso, o tabagismo, na verdade, ele virou um gap, né? Então, de modo geral, tabagismo, o tabaco convencional, né? O cigarro, a gente teve nos últimos anos, né, políticas públicas de bater contra muito forte e vem tendo uma redução, né, de prevalência. Só que aí agora a gente tem um novo vilão, né? Que é o cigarro eletrônico, então, que veio ganhando força nesses últimos anos e que muitas vezes a população ela se pergunta no consultório: o senhor fuma? Não, não fumo. Fuma cigarro eletrônico? Ah, não, cigarro eletrônico eu fumo, né? É Então, outra coisa, né? Outra exatamente, entidade, né? então ligam que eu falei: então o senhor fuma, o senhor é fumante de cigarro eletrônico. E a gente já sabe ainda, apesar de ser algo ainda muito inicial de massificação na população, infelizmente, mas já tem dados iniciais mostrando que é, sim, um grande fator de risco, né? E aparentemente parece que isso vai trazer até ser mais precoce ainda essas complicações do que no cigarro que aquela pessoa tinha que ficar fumando 20, 30 anos para aí ter uma complicação mais grave, né? É o que tem se apresentado como o mal do cigarro eletrônico, do cigarro moderno, do vape, narguilé, entre outros nomes de uma mesma proposta, que é a inalação de um produto nebulizado, né? E o que a gente tem visto, ainda é recente, ainda exige estudo, é que existem doenças muito mais rápidas sendo provocadas por ele, como pneumonites químicas, gravíssimas, né, predisposição à infecção, né? Então, o câncer, ele demora um tempo para ser gerado, até com o hábito do cigarro ali,
ele não é tão rápido, demora alguns anos, mas parece que o cigarro eletrônico ele tem uma velocidade muito maior de causar doenças letais, não só câncer, como doenças inflamatórias, predisposição à infecção, entre outras. Doenças cardiovasculares, então a gente já tem que o cigarro eletrônico aumenta o risco de ter infarto. E nos homens também pode gerar disfunção erétil, é uma coisa que eu pego bastante no consultório. Às vezes a pessoa não se liga, fala, ó, toma cuidado aí. Até porque a Sim. gente tem uma população muito jovem, né, fazendo uso, né? Então, é cada vez mais jovem. Então, tem desde adolescentes já em uso e tem uma capacidade de vício muito grande, né? Então, a nicotina que está presente ali no cigarro eletrônico, o sal, ela é uma forma de sal que ela é melhor tolerada pelo organismo da pessoa do que a nicotina do cigarro convencional. Então, ela começa a ter o hábito de fumar com uma frequência muito maior do que ela teria com o cigarro convencional. E é interessante porque as indústrias do tabaco foram tudo para comprar os grandes Exatamente. de cigarro eletrônico, Não né? vão perder Justamente mercado, né? porque e também porque aumenta o vício, né? Exato. Então, e daí para migrar para um cigarro comum também é muito. Ele tem uma roupagem moderna, né? Tem sabores, não deixa o cheiro desagradável, né? Então tem cor, tem uma capa de pendrive ali, né? Até é um dos apelidos, né? Pendrive, né? O aroma, né? Aroma, Principalmente, que é exatamente. Mas tudo é uma forma de iludir o consumidor jovem, né? Que quer coisas da moda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ainda dentro do cigarro. Vamos supor, eu não fumo, mas o meu marido fuma. Eu sempre ouço, você fuma por tabela. O quanto é prejudicial para quem convive com quem fuma? E eu tô fazendo essa pergunta propositalmente, porque às vezes você que está em casa, ou quem está assistindo aqui, tem um parente, alguém que usa, você também está sendo prejudicado. Então, uma das formas até Sim, quebrar a é. objeção e tentar convencer essa pessoa de parar, falar, olha, você não está só prejudicando a sua saúde, você está prejudicando a saúde de quem está ao seu redor, de Exato. quem te beija, de quem está do seu lado, enfim. Como que é isso, O doutores? tabagismo passivo, ele é uma entidade que ela existe mesmo, né? Então, a gente acaba, muitas vezes a pessoa, porque a hora que ela tá fumando, ela tá tragando, né? Ela libera aquela fumaça, e aquela fumaça, ela fica depositada no ambiente e ela vai ser inalada por quem tá junto, né? É claro que isso é um dado muito difícil da gente conseguir obter ao quanto que aquela pessoa, por tabela, o tabagismo passivo está fumando, porque a gente não consegue mensurar isso, né? Mas a longo prazo traz prejuízo. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que era uma senhora de idade, nunca fumou, mas o esposo foi tabagista por longo tempo, ele já faleceu, ela ainda está viva, e ele fumava no quarto, enquanto eles estavam dormindo, ele fumava. Uhum. Aí eu pedi a tomografia e ela tem áreas de enfisema pulmonar, sobretudo nos ápices, e ela nunca foi fumante, e nunca teve outro tipo de exposição, né? Então é prejudicial mesmo e é recomendado que a pessoa deixe de fumar e até para proteção, então, de terceiros, né? Eu tenho um exemplo interessante do meu consultório. Duas irmãs gêmeas, idênticas, e as duas foram minhas pacientes. E uma fumou toda a vida, ela já tinha um pouco mais de 70 anos, e uma teve o hábito de cigarro, e a outra nunca fumou, nunca conviveu. Elas se conviviam juntas, mas a outra decidiu por não fumar. As duas foram minhas pacientes por doenças diferentes. A que fumava, infelizmente, teve câncer de pulmão. E a que não fumava, teve um tratamento de doenças Covid, sequela, alguma coisa muito mais simples, né? Infelizmente, a que fumava teve, né, a morte precoce, É, o vício. reduzida. Então, assim, só para mostrar para vocês, assim, duas pessoas com a mesma carga genética, mesma criação, provavelmente mesmo poder aquisitivo, mesmo ambiente, um detalhe diferente gerou um final diferente, né? Que é o hábito do cigarro. Isso me marcou muito. Eu também sou gêmeos, né? É verdade. Eu sabia. Os dois gêmeos idênticos, né? E assim, me marca porque assim, realmente existe o risco Genética, aumentado da utilização, mesmo em pessoas geneticamente idênticas, né? Isso é bem interessante mesmo. E um vício absurdo, né? A gente vê em hospitais aí do fim de vida pacientes com câncer, seja de cavidade oral ou de pulmão, traqueostomia, né? E às vezes fumam por ali, né? Pois isso é comum sair dali, principalmente de tumores de cabeça e pescoço que acontece isso. Sim.
é um dos vícios mais difíceis de serem deixados de lado, né? O vício do cigarro, ele é considerado tão viciante quanto o crack, né? Ele pode não ser alucinógeno no sentido de causar transtorno social, mas do ponto de vista de força de vontade para conseguir parar, é o mesmo que se exige para um usuário de crack para parar o vício, né? Certo. Não, Doutor, eu falo agora, pra Dani, o vício é tão grande que você vê na embalagem do cigarro aquelas imagens tão feias este e produto as causa pessoas continuam fumando. É, tá nitidamente. Eu falo, gente, tipo assim, e é bem estampado, bem grande, gente. Este produto causa câncer. Sim. Até outro dia eu falei, né, para um prestador de serviço, eu falei, olha, presta atenção, quando você vai consumir, olha o que tá escrito. Aí ele, mas eu não consigo. Aí eu conversando com o Luciano fala para ele assim, ó, você é vai ser um ótimo paciente no futuro para nós. Eu falei, nossa, que triste, mas é a verdade. Sim. Você tá fazendo um uso consciente, sabendo que você vai desenvolver aquilo, se utilizar. Mas eu quero fazer uma pergunta que a gente fala muito sobre o tabaco, etc. Mas o que mais, além do tabaco, cigarro, narguile, pode causar câncer de pulmão? E é uma doença genética? Como que funciona isso na prática? E como que a pessoa possa fazer um autodiagnóstico? Existe isso? É possível? Principalmente depois do Covid, que eu estou percebendo que está um volume de pessoas com problemas respiratórios, né? Então, vou deixar vocês dois falar um pouquinho sobre esse tema. Então a gente tem, assim, claro, de longe, né, o principal fator de risco relacionado ao câncer de pulmão é o tabagismo, mas tem outros, né, e tem a questão genética mesmo, né, então a gente tem alguns marcadores genéticos, quando pode ter algum tipo de mutação, e isso pode predispor a pessoa vir a desenvolver câncer de pulmão, então alguns marcadores, EGFR, e aí muitas vezes esse câncer acaba sendo uma população mais jovem do que seria o esperado naquele padrão típico do cigarro, né? E tem outros fatores, o tabagismo passivo é uma coisa muito importante, então eu nunca fumei, mas o pessoal ao lado foi fumante. E tem também a questão ocupacional, de exposição, né? Então, a depender do tipo de profissão que a pessoa tem, e tem uma exposição a uma queima importante de biomassa, isso acaba também favorecendo desenvolver doenças respiratórias, doenças pulmonares crônicas, mas serve como um fator de risco para o câncer de pulmão. E uma coisa que é uma situação que muitas vezes é difícil de lidar, mas que é muito comum, é a poluição, né? Então, um dos principais fatores tem estudos muito importantes mostrando que cidades poluídas ou países muito poluídos têm uma incidência maior de câncer de pulmão, e isso acaba gerando um impacto social muito, muito importante, né? Tem alguns metais pesados também, que são muito específicos de algumas funções, o asbesto, que é da construção civil, o amianto, algumas profissões específicas. Por isso que hoje existe e é bem estabelecido a segurança do trabalho, né? Dependendo da sua função, existem EPIs específicos para mitigar, para diminuir o risco de desenvolvimento de doenças ocupacionais, né? Então, assim, cabe a nós respeitar as normativas aí da segurança de trabalho, as máscaras específicas para cada profissão, para viver mais. Sim. E para quem ama praticar esportes, vou até perguntar aqui de um ponto. Por exemplo, o doutor André e eu também amamos pedalar. Então, vamos suportar nas queimadas aí, aquela fumaceira, né? A gente escuta, não faz esporte, evita. Pode acarretar, agravar alguma coisa? Sim, a gente sempre recomenda, na verdade, é uma prática, quase todo ano vem essas entrevistas sobre isso nessa época, e é justamente isso. Então, ela pode ser uma exposição, né, a fumaça, muito importante, ela é prejudicial, pode ser prejudicial de uma forma aguda, então desenvolver, favorecer um quadro agudo, mas uma exposição recorrente ou frequente pode gerar uma reação inflamatória pulmonar, e isso lá na frente pode te trazer uma consequência, né? Então, a gente sempre recomenda, não deixe de fazer atividade física, mas faça com segurança. E nessa época do ano que, infelizmente, a gente sofre muito aqui, em ambiente fechado, né? Isso aí Pois é difícil mesmo. A gente sente dificuldade mesmo, fica muito seco e
Pro ciclismo, quando você pega a estrada, tem período que acabou de acontecer a queimada, né? Exato, e tá O ar ali tá aquela quente, fuligem, aquilo né? ali, então é comum. Então, realmente tem que reduzir ainda. Caprichar na água, né? Quando você É for para um pedal mais longo desse mais aí, né? longo, um ambiente mais seco, né? Caprichar na água. Tem momentos que você tem que pôr até de máscara para fazer, né? Cuiabá tem uma época do ano ali que todo ano a gente pensa, cara, vou mudar. Não, ano Aí, passado, setembro, foi horroroso, né? aí chove, aí você fala, não, tô no melhor lugar do mundo. Vou ficar. É Sim. verdade. E, não, e me diz uma coisa, o paciente, quais são os sintomas principais do câncer de pulmão? O paciente que está, ou familiar que está nos assistindo aí, o que ele deve ficar alerta, que chama atenção para o câncer de pulmão? Eu acho que é sempre importante até para a gente reforçar a questão do diagnóstico precoce, né? É lembrar que muitas vezes o câncer de pulmão, no início, ele não gera sintomas. Então, eu sempre brinco com o paciente, às vezes brinco assim, né? No consultório, eu sempre comento com o paciente, às vezes a pessoa fala, mas foi diagnosticado câncer de pulmão e já estava com uma bola de tênis, uma laranja no pulmão. E como assim a pessoa não sentiu nada? E pode, muitas vezes pode não sentir nada, a depender da localização que aquele tumor está crescendo no pulmão. Então, às vezes é um tumor muito central, ele pode ser indolor, ele está crescendo aquilo ali com o passar do tempo e não gerar nenhum tipo de dor ao paciente. Quando é mais periférico, toca a pleura, tudo bem, até pode gerar um pouco mais de um desconforto, né? Mas, eventualmente, ficar atento, então, a sinais de tosse, aquela tosse crônica, persistente, falta de ar, secreção, então, eventualmente, ter um pouco de sangue, então, raias de sangue no catarro, e no passar do tempo, o emagrecimento não intencional, né? Então, acho que isso é uma coisa. Então, paciente com perda de peso, tosse, catarro com sangue, tem que passar na cabeça que tem alguma coisa diferente ali no pulmão e que é importante fazer um exame de imagem, né? Existe o screening que pode ser feito em pacientes grupo de risco, né? Se você tem um familiar que já teve câncer de pulmão, você já tem lá seus 40 e poucos anos, ou se você tem algum hábito desses que a gente citou aqui, principalmente o cigarro, você pode fazer raio-x ou tomografia de rotina, acompanhado por um médico especialista, um pneumologista, cirurgião torácico ou um clínico bem treinado, para tentar descobrir uma fase precoce. Mas realmente não dá sintomas numa fase tão precoce, né? Um sintoma que a gente tem visto bastante é o emagrecimento. Parece que, assim, alguns desenvolvem hemoptise, que é sangue pela boca, tosse, mas o emagrecimento parece estar bem presente na E maioria dos até pacientes. aproveitando a questão do rastreamento, né? Então é algo que ainda está muito em voga, né? Um assunto ainda muito perene na questão das sociedades mesmo. No ano passado, então, teve um posicionamento, né? Um guideline, vamos dizer assim, em conjunto da Sociedade de Pneumologia com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia, onde eles tentam implementar, então, aqui no Brasil, um programa de rastreamento de câncer de pulmão. A gente ainda não tem um programa de Ministério da Saúde, por exemplo, como tem o câncer de mama, como tem o câncer de colo de útero, mas já tem uma recomendação. E essa recomendação ela é bem clara. Então, quem foi fumante ou já deixou de fumar há menos de 15 anos e tem uma carga que a gente chama de uma carga tabágica acima de 20 anos maço, ou seja, que é uma multiplicação entre a quantidade de cigarros que a pessoa fumou ao longo dos anos, e tem uma idade entre os 50 e 80 anos, então quem tem entre 50 e 80 anos tem uma carga tabágica mais elevada, ainda fumante ou deixou de fumar menos de 15 anos, teria por indicação, então, fazer uma tomografia de tórax de screening, assim como a mulher tem que fazer a mamografia, o homem tem que fazer o PSA, o exame do toque, teria indicação de fazer uma tomografia de tórax de baixa dose, que é uma dose muito mais baixa, que não é para ver pormenores, você quer ver se tem nódulo ou não tem nódulo. Então, é como se fosse uma incidência quase que de um raio-x, por exemplo, de forma anual. E daí, com isso, ele consegue, veio, detectou um nódulo, vamos lá, passa por um especialista, vai definir se precisa ser acompanhado esse nódulo ou não, ou se volta por screening, ou se vai fazer algum tipo de conduta, né? Então, a gente ainda não tem esse programa instituído no Ministério da Saúde, mas já tem uma recomendação formal das sociedades. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, se tem uma recomendação de idade, se é comum dar em homens ou em mulheres. Por exemplo, o check-up a gente sabe que é a partir de
tal idade, você precisa estar fazendo anualmente, né? Sim. Mas, nesse caso, como não dá sintomas, eu vejo que, assim, a pessoa fica, nossa, tô com tosse, tá recorrente. Então, se tá uma tosse crônica com, eu falo, não sei se é o certo, tá? Uhum. Aquele pigarro, aquele Sim. catarro que você vê que não expectora, não sai. E constantemente parecendo que você tem asma, mas não tem asma, já foi detectado e fica naquilo, o ideal é buscar vocês, né? Claro. A gente tem uma cultura muito forte em relação à cardiologia, né? Todo mundo tem o seu cardiologista, o cardiologista da família, porque Uhum. o coração. E às vezes a gente esquece do órgão tão importante quanto o coração, que é o pulmão, e poucas pessoas têm o seu pneumologista da família, né? E assim, a gente da Eu sociedade ia falar de estimação, né? Exato. a gente da sociedade tenta orientar a sociedade que o pulmão também merece atenção, né? Cuidar do pulmão, fazer o seu check-up, se você principalmente tem algum fator de risco, história familiar, algum hábito, né? Não deixe de visitar o seu pneumologista, vai lá, acompanhe. Sim. Eu Você sempre falou. falo, só, desculpa, mas eu sempre falo que nós, das doenças pulmonares, sobretudo pneumologista, a gente ainda tem que aprender marketing com o cardiologista, né? Sim, Então, sim, todo sim. mundo morre de medo. Ah, eu infartei, eu estou com medo de ter infartado. Vai num pronto atendimento ou vai no cardiologista. E muitas vezes, não, eu sou fumante, tenho tosse e não tem medo de ter um câncer de pulmão, não tem medo de ter um DPOC, que são doenças que Sim. tão graves quanto, né? Só um dado interessante, né? A gente faz muito risco cardiológico pré-operatório, né? Por medo de alguma intercorrência cardiológica no ato cirúrgico, né? Mas se a gente considera o pré-operatório e o pós-operatório, o risco de mortalidade por doenças pulmonares, ele é um pouco maior do que o risco de mortalidade por doenças cardíacas em si, quando a gente considera o pós-operatório, que seriam pneumonias hospitalares, infecções, complicações pulmonares relacionadas ao ato anestesiológico, né? Então, assim, a gente pede de rotina risco cardiológico, mas raramente risco pneumológico. Nós, cirurgiões torácicos, não, a gente está mais atento. Mas, normalmente, ninguém pede risco pneumológico para pacientes pneumopatas que vão operar abdômen ortopédico ou outras especialidades. Sim. É uma cultura que a gente tem que mudar. Vocês falaram de carga tabágica, né? Explica melhor um pouquinho para quem está nos ouvindo e não é da área médica, o que é Exato. isso e o que é o risco aí quando se Isso. aumenta A a gente carga, faz né? Isso, a gente tenta fazer um cálculo estimado, né? Então, a gente sempre pergunta para o paciente, o senhor foi fumante? O senhor fuma? Sim. Quantos cigarros o senhor fuma por dia? Aí ele geralmente vai falar, eu fumo então uma carteira, ou meia carteira. Geralmente eles vão pela carteira. Então, uma carteira a gente tem 20 cigarros, né? Que é um maço ali de cigarro. Então, aí a gente vai perguntar, aí, há quanto tempo o senhor fuma ou foi fumante? Então, eu fui fumante, então, por 30 anos, e fumava, em média, 20 cigarros por dia. Então, a gente tem uma carga tabágica ali de 30 anos maço, que a gente comenta. Não, eu fumei, então, por 30 anos, mas eu fumava 2 carteiras por dia. Eu já pergunto para o paciente, quantas carteiras por dia que o senhor fumava? Porque é uma, duas... Aí ele fala, não, eu fumava 2, então vai ser 2 vezes 30, vão ser 60 anos máximo. E a gente tem diferenças também do tipo de cigarro, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o famoso cigarro de palha, né? Então o palheiro, como ele não tem o filtro, então ele tem uma carga maior. Então a gente considera que um cigarro de filtro equivaleria a 3 cigarros convencionais. Então, a gente tem ainda que fazer esse ajuste, né? Uhum. E o cigarro eletrônico, a gente tenta fazer essa estimativa também, só que é um pouco mais difícil, porque ali varia muito. Varia qual é a concentração, porque tem cigarros eletrônicos a 3%, a 5%, e varia qual é o volume de cada pod e qual é o volume que ele vai inalar por dia. Então, aí é uma conta um pouco mais difícil, mas a gente tenta equiparar também. Lembrando que tem, hoje cada vez mais raro, mas pacientes mais idosos aí tem um fogão a lenha, que Uhum. é um hábito da sociedade nossa aí, que as mulheres se Fazenda, expunham ali em fazendas ali, café da manhã, almoço, janta, inalando, respirando aquilo ali, né? Então não é incomum a gente ver paciente que nunca fumou, mas o fogão a lenha trouxe malefícios compatíveis com quem fuma, né? Sim, com certeza. Antes da gente começar a falar como faz o diagnóstico, tudo,
Diz uma coisa, com esse aumento do uso de tomografias, né, como na época do Covid, e atualmente também em check-ups ou Sim. para qualquer exame, detecta muito nódulo pulmonar, né? E nódulos pequenos. O que vocês alertam aí para esses pacientes? Porque é um pânico generalizado. Acho que vai no seu consultório, no meu consultório vai direto também, me ligam amigos. E qual que é a orientação que vocês dão no dia a É, dia no eu consultório? acho que a primeira orientação mais de cara é: tem um nódulo, não tem, qual é o tamanho, né? Então, acho que isso é, além, a gente tem algumas características que a gente tenta olhar Uhum. na imagem ou ali pelo laudo, né? E uma das principais é o tamanho, que vai nos ditar qual é a maior assistência a esse nódulo. Então, de modo geral, pequenos nódulos, então menores que 0,6, 0,5, são extremamente comuns e na imensa maioria dos casos vão ser nódulos benignos. Então, viu na tomografia, tem um nódulo pulmonar, mas ele está ali menor que 0,6, ok, vá no seu médico, mas você já pode ir com um pouco de mais calma, né? Nódulos acima de 1 centímetro, então já por outro lado, já são nódulos que a gente precisa ter uma atenção de cara já maior. Então aí talvez esse nódulo já seria, opa, então deixa eu ir mais depressa à consulta. Acho que é o primeiro fator de triagem ali, né? 0,6 centímetros, você consegue achar, Marcelo? Olha, na videocirurgia é um pouco mais difícil. Você não tem a sensibilidade tátil ali para localizar, né? Mas alguns nódulos periféricos é possível, né? Mas a questão é, às vezes você não precisa achar. Por ser comum, ele precisa ser avaliado. Existem escalas, inclusive aplicativos de celular que você joga as características desse nódulo. Claro, isso deve ser feito por um profissional treinado, senão você vai se assustar. Mas você joga algumas características do nódulo, e ele te dá a probabilidade de malignidade, né? A gente até apresentou recentemente numa aula para a sociedade, inclusive com o apoio do Instituto Único, sobre o aplicativo, né? Da British Thoracic Surgery. Tem um também norte-americano da Felsky Society, que é uma sociedade de radiologistas que estudaram as características dos nódulos. Então, assim, hoje em dia, existe até a tecnologia, até no celular, a gente consegue mensurar o risco de malignidade desses nódulos e a necessidade de uma investigação mais invasiva. Mas a recomendação é, não se assuste. Não é porque você tem um nódulo que você tem câncer. A grande maioria são benignos. Mas procure um especialista, né? Procure um especialista para você realmente ter a certeza de que você não vai ter uma surpresa daqui 2, 3 anos. Vocês já pensaram assim comigo? Você teve a chance de identificar uma lesão maligna numa fase precoce e você não se atentou para ela. Aí passa alguns anos, você está lá com um tumor que não tem tratamento Adequado, né? adequado. Agora eu tenho uma pergunta para ambos. Nos últimos anos, vimos avanços importantes com as terapias-alvo e a imunoterapia. Como essas opções têm mudado o prognóstico dos pacientes? Então, avançando aí para o tratamento, né? Então, uma vez firmado o diagnóstico do câncer de pulmão, e essa forma de fazer o diagnóstico, ela pode ser de diversas maneiras, então pode ser por uma biópsia, por broncoscopia, geralmente os colegas cirurgiões torácicos que fazem, pode ser por uma biópsia através, guiado por uma tomografia, uma ultrassom, e aí manda então esse material, essa amostra para o patologista vai lá e vai nos dizer qual se é realmente o câncer de pulmão, consegue fazer então a imunistoquímica para identificar o nome e o sobrenome, né? Então, perante a isso, então a gente, aí é feito, o ideal sempre é o que a gente chama de um tumor board, né? Que é uma reunião multidisciplinar para definir a melhor opção de tratamento para o paciente. É claro que ainda assim a gente tem a melhor opção, o melhor tratamento, né, mais efetivo para o câncer de pulmão ainda é o tratamento cirúrgico, que é justamente naquelas situações, né, de diagnósticos precoces, mas eventualmente esse time já se passou. E aí, quando esse time se passa, a gente tem então tratamentos sistêmicos. E aí que entra a questão da imunoterapia, que vem para revolucionar. Então, tratamentos, cânceres mais avançados, que anteriormente a gente não tinha um tratamento mais efetivo, porque já tinha passado a cirurgia. Hoje em dia a gente consegue ter, os colegas oncologistas, né, bom assim, sucesso com a opção
da imunoterapia. Então, ela vai atuar, então, mediante ao padrão do câncer. Então, é possível fazer alguns tipos de estudos, de pesquisas de mutações ou avaliações de expressões, PDL1, entre outros, para ver, então, se aquele tumor tem o benefício. Então, é um tratamento que a gente fala que é um tratamento extremamente direcionado. Então, avalia aquele tumor e avalia se ele vai ter o benefício a esse tipo de tratamento. Se sim, ele vai atuar e é alguma medicação, assim, um tratamento que traz uma melhora de prognóstico do paciente, né? Talvez não curativo, mas melhora a expectativa, né? Exatamente. Então, o paciente foi lá no Dr. Ronaldo, fez uns exames, tinha um nódulo. E aí, a partir daí, ele faz o quê? Caminhou para o Marcelo. Que Fazer a que biópsia. você usa para o diagnóstico? Nós temos hoje, a medicina evoluiu muito, tanto na questão medicamentosa, de tratamentos, né? Quando eu terminei a residência em 2011, para hoje, nós estamos falando aí de 14 anos, vai fazer aqui, né? 14 anos. De anos. Assim, ainda sou um médico na fase da juventude, né? Posso me considerar assim, né? Mas eu vi uma mudança absurda, tanto na questão de diagnóstico quanto de tratamento, né? Na época, não, a gente falava de robótica como sendo algo do futuro, assim, um futuro distante e um futuro para países de primeiro mundo. Não se imaginava que o Brasil, em tão pouco tempo, teria tantas oportunidades com tecnologia da maneira que aconteceu. E eu lembro também da ecobroncoscopia, que o aparelho custava absurdo e assim, o exame fantástico, minimamente invasivo, você fazer uma biópsia num órgão interno, do lado do coração, e mandar esse paciente dormir em casa, né? Você trocar uma cirurgia, uma toracotomia, uma videocirurgia com necessidade de intubação, anestesia geral, pós-operatório em UTI, por um exame minimamente invasivo, isso aí era um sonho, que hoje, no nossa Cuiabá, na nossa, né, É uma nossa capital, é uma realidade, né? realidade, né? Hoje a gente tem robô, hoje a gente tem a ecobroncoscopia para diagnóstico, para estadiamento do câncer de pulmão. Então, assim, o que a gente pode falar, né, é que está melhorando. E está melhorando em passos largos, né? É uma evolução nítida. Oncologia, a cirurgia, a pneumologia, né? Então, primordial realmente é ir lá retirar um pedacinho Retirar um para pedacinho, analisar, né? que é isso, né? E aí, com todos esses avanços, né? Quando que a gente pode falar que ó, eu vou realmente fazer um tratamento curativo do ponto de vista cirúrgico, é isso? Quando o estadiamento é numa fase inicial, né, a cirurgia tem uma boa chance de fazer uma cirurgia curativa. Aquela cirurgia que não precisa de tratamento adjuvante ali, né? Ou seja, não precisa fazer quimioterapia, radioterapia. Geralmente nódulos subcentimétricos, sem linfonodos contaminados, né, pelo câncer ali, né? Mas como o câncer de pulmão nem sempre é uma doença de diagnóstico precoce, não é o nosso mais comum paciente. O paciente mais comum chega numa fase já do tumor avançado. Mas, como eu já disse aqui, não significa que não tem o que fazer e não tem chance de cura. Hoje a gente tem visto aí a terapia-alvo, né, a imunoterapia para alguns tipos de mutações, né, o EGFR, o PDL1, e etc. Está surgindo coisas na medicina que a gente tem que estudar novamente, como se a gente tivesse numa faculdade mesmo, porque são coisas muito novas que na nossa formação ali eu não tive contato com isso, e com probabilidade de cura para doença sistêmica também. Né? Claro, assim, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença de tratamento prolongado, mas com perspectivas, o que para nós era uma coisa impossível antigamente, paciente estadio avançado, né, sobrevida de mais 5 anos aí, ninguém falava sobre isso, né? E hoje a gente consegue ver pacientes em tratamento, sobrevida maior que 5 anos, super bem, andando de bicicleta, Que né? bênção. Doutor Marcelo, os maiores desafios hoje no atendimento aos pacientes com câncer de pulmão no nosso sistema de saúde, que são, na sua opinião? Eu acho que no SUS, o acesso a alguns procedimentos e a velocidade, né? A velocidade, quando a gente está falando de câncer, a velocidade significa
aumento da chance de cura. Se você consegue fazer uma coisa rápida, a chance é maior, né? Eu já tive a infelicidade de pedir um exame para diagnóstico e o paciente demorar 7 meses para conseguir uma biópsia, né? Ou seja, praticamente inviabilizou um tratamento curativo né? para esse paciente, né? E assim, mais recentemente a gente está vendo algumas dificuldades também nos planos de saúde, né? Cada vez mais burocracia, mais auditorias, mais a gente pede algumas coisas, a demora do sistema, né? Então, assim, a gente tem que vencer tudo isso, né? Quando eu tenho um paciente com câncer, eu falo assim, olha, vai atrás, conte comigo. A gente tem lá na Oncolog a enfermeira Navegador, né? navegadora, que ela é especializada em acolher esse paciente e ajudá-lo A jornada, na né? jornada toda, do diagnóstico ao início do tratamento, até o final do tratamento, né? Então, é, é, cada vez mais isso está se tornando uma necessidade, ter alguém para ajudar o paciente a conduzir o seu tratamento ali. E até reforçando aqui para você que está nos assistindo, se você gostou desse podcast e tem dúvidas, pode deixar aqui abaixo a sua dúvida, o que você gostaria de saber dos doutores, do doutor Ronaldo, do doutor Marcelo, né? E já também comece a seguir aí o canal do YouTube da Oncolog, tá? E do Instituto Único, que a gente está aqui para ajudar você, paciente, nessa jornada, tanto na prevenção quanto no tratamento. E como o doutor Marcelo falou aqui, eu quero reforçar, a Oncolog, ela cuida de maneira multidisciplinar. Então, lá você vai ter a navegadora que vai te acolher, é uma enfermeira especializada para isso, para te acompanhar em toda essa jornada, indicando o paciente para cada especialista ali recomendado, né, doutora? É importante a Ex- gente deixar isso claro, porque muitas pessoas que moram no nosso estado acreditam que só tem especialistas de alto padrão em São Paulo, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, e aqui em Cuiabá, na Oncolog, você já conta aí com a tecnologia de ponta, de alto padrão, porque ela tem essa preocupação de trazer isso para o paciente com o objetivo de pacificar essa jornada, né? Que não é fácil, mas é possível e tem cura sim. Então, E- Exatamente. E antigamente era o avião, né? O melhor médico aqui, todo mundo pegava o avião para ir embora de Cuiabá. E hoje realmente mudou o hospital, mudaram a formação médica, o número de especialistas e tecnologia, né? O Marcelo, você falou sobre as novas tecnologias. Conta para a gente o que a gente tem disponível aqui no nosso estado de tecnologia para diagnóstico, para cirurgia torácica aqui. Certo. Assim, a gente conseguiu caminhar quase que com passos de igualdade com os grandes centros de Cuiabá. Por incrível que pareça, Cuiabá hoje não perde nada para um grande centro na questão Nacional, de né? diagnóstico. Hoje a gente tem a broncoscopia, que é um exame compatível com a endoscopia, só que ao invés de ver o estômago, a gente entra pela traqueia e faz uma investigação no pulmão. A broncoscopia simples. E somada à broncoscopia simples, a gente conseguiu trazer recentemente, há 3, 4 anos, a ecobroncoscopia. Um aparelho e colocar um probe de ultrassom na ponta do aparelho e ele consegue identificar estruturas extraluminais, ou seja, órgãos dentro da caixa torácica, mas fora da árvore brônquica. Então, você consegue, por exemplo, fazer diagnóstico de lesões próximo do coração, próximo de grandes vasos ali, o que antigamente era incompatível com procedimentos minimamente invasivos. Antigamente, a gente fazia uma toracotomia, uma cirurgia de grande porte para fazer uma biópsia, né? E, além disso, a gente também tem, inclusive na Oncolog, pessoas certificadas para fazer cirurgias robóticas aqui em Cuiabá, né? Então, nós estamos tão bem servidos quanto qualquer grande centro de Cuiabá. Para vocês terem uma ideia assim, sobre a ecobroncoscopia, né? Não tem cidades maiores que Cuiabá, não tem em Goiânia. Hoje mesmo eu recebi um convite para estar apoiando o pessoal de um grupo de Goiânia que tem interesse de montar uma estrutura, né? E pediu o apoio de Cuiabá
para que a gente ajude na parte da formulação do projeto, do treinamento, né? Campo Bacana. Grande não tem, né? Só. Até Brasília, recentemente, eu ouvi notícias de lá que também, assim, está engateando, não tem, quando tem, assim, é muito difícil fazer. E nós aqui conseguimos com certa facilidade. Privilégio, né, para o nosso É. estado e para nossa cidade, né? Sim. E na parte de saúde pública, como é que está a pneumologia? Falando um pouco da cirurgia torácica, das Sim. deficiências. Em termos na saúde pública, em termos de atendimento, né, médico, a pneumologia, a gente tem atualmente uma fila de espera, vamos dizer assim, bem reduzida, graças a Deus. Então, nos últimos anos, a gente teve a entrada de vários colegas pneumologistas que retornaram para Cuiabá e acabaram entrando, então, no atendimento público. Então, atualmente, em Cuiabá, a gente tem um tempo de espera para consulta com pneumologista um pouco mais de um mês. Então, isso é Ótimo. uma celeridade no atendimento. Só que, por outro lado, a gente acaba aplicando ainda, pensando na saúde pública, o acesso muitas vezes aos exames, né? Então, foi o que o Marcelo comentou. Então, muitas vezes, a gente tem aquela demora para o paciente fazer o que a gente gostaria que ele fizesse, né? Então, a gente pede na consulta, eventualmente, tomografia, espirometria, que é um exame muito importante para a gente avaliar funcionalmente o pulmão. E a tomografia até está saindo rápido, mas a espirometria a gente tem uma fila de espera em torno de 3.000 pessoas. E é um exame extremamente simples, extremamente barato. A espirometria, 3.000 pessoas. aguardando espirometria atualmente no Mato Grosso. E em relação à cirurgia torácica é ainda pior. Hoje a gente tem um serviço público que funciona no Hospital Júlio Miller para procedimentos seletivos, né? No hospital de urgência e emergência tem cirurgião torácico, mas para casos urgentes e doenças urgentes, né? Mas para tratamento de tumores, doenças seletivas, infelizmente, até um clamor aqui, né? Que se abra novos serviços, né, de cirurgia, de pneumologia, para atender o público, né, para que não se espere tanto tempo Porque no diagnóstico. muitas vezes a gente está ali na ponta, fazendo o atendimento mesmo ao paciente, e aí, eu preciso então que ele vá fazer uma broncoscopia, vai fazer uma biópsia. Então a gente encaminha, mas aí ele cai numa central e fica aguardando. E a gente sabe, né, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor o desfecho do paciente, né? Essa broncoscopia realmente dá para fazer um projeto pelo Instituto Único aí nesse sentido, porque realmente é muita gente aguardando, né? A gente tem um sonho de criar a jornada do nódulo do pulmão. É captar esse paciente lá no posto de saúde, primeiro atendimento médico, uma velocidade rápida, e dá para ele a oportunidade de passar com um especialista e fazer um exame de uma maneira assim mais direcionada, né? Porque o que acontece é que às vezes o paciente tem a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, mas não tem a oportunidade de fazer um tratamento precoce porque não fez a biópsia, né? Você faz a identificação da lesão, mas você não chegou no fim da investigação, que é o início do tratamento oncológico, né? Então, assim, é um desafio, mas é um projeto, né? Exatamente. E para quem está assistindo é justamente isso. Quanto mais precoce diagnosticado, mais fácil de tratar e maior a cura, né? E a gente falou aqui de um monte de avanço, né? Realmente a gente tem avanços muito marcantes. Eu tive um paciente com câncer de pulmão avançado, não tinha condições cirúrgicas, e que já tinha uma alteração de voz de corda vocal por compressão. Iniciou o tratamento com imunoterapia, quimioterapia, depois a gente tirou e ficou só imuno. Voltou ao vozeirão, que tinha um vozeirão, era fazer consultoria, e já anos pós-tratamento super bem, numa doença que antes realmente era considerada incurável. Há pouco tempo atrás, você estava falando aí de 15, 20 anos atrás, a média de vida de um paciente com câncer de pulmão avançado eram 6 meses, 8 meses no máximo, de tratamento, às vezes menos. E hoje realmente mudou o perfil, né? A gente, com a introdução desses novos tratamentos que se falou aqui, foi absurda aí a resposta e evolução. E em todas as áreas, né? Clínicas, cirúrgicas, a parte de quimioterapia, imuno, etc. né?
Eu tenho uma pergunta um pouquinho fora, assim, do contexto. A gente está caminhando para a reta final, mas eu vou tirar uma pergunta aqui, porque eu tenho visto muitas pessoas, né, principalmente com essa sequidão, pessoas que provavelmente têm asma ou acreditam que têm aquele resfriado mal curado. E aí as pessoas falam assim, recomendações aleatórias. Olha, coloca uma água quente, coloca sal e inala aquilo. É, qual é o risco de ficar inalando sem passar por um médico, tanto óleos essenciais quanto água quente com sal, né? Aí tem gente que fala assim, ó, usa o sal do Himalaia, porque tem magnésio, e não sei o que ajuda. Então eu ouço muito isso, eu queria saber de vocês, como que é isso, o quanto isso pode prejudicar, sem essa consulta com o médico mesmo especialista. Eu sempre falo para os pacientes, tudo que vaporiza é perigoso. Então, você pega um umidificador de ar, que é ótimo para o ambiente, umidificar o ambiente. Mas o que, que ele vem escrito? Todo umidificador, pode reparar. Não coloque muito próximo assim do rosto ou próximo de você. Todos têm uma frase desse estilo ali. E ali é só água que você está colocando ali, mais nada. Mas só o fato de você aproximar e ficar com o rosto ali naquele vaporizador e inalando aquilo, aquela pressão, aquela água mais quente, já é suficiente para fazer um tipo de irritação na via aérea. E ele só tem água, não tem nenhum tipo de outra substância. Imagina algo que contenha outra substância junto, como inalação com óleo essencial, alguma coisa do tipo. Então, isso tudo é sempre prejudicial, né? Então, a gente sempre reforça, então, cuidados básicos do dia a dia. Então, hidratação, o umidificador do ambiente, mas, sobretudo, antes, por exemplo, vai deixar o umidificador ligado no quarto 2, 3 horas antes de dormir. A hora que você vai deitar para dormir, você desliga, porque o ambiente vai ficar umidificado. A prática de atividade física, de hábitos saudáveis, isso é muito importante. Mas ter cuidado com essas outras práticas não bem instituídas, né? A tecnologia ela é uma bênção, a gente dispõe de muitas coisas modernas aí, mas voltando às frases que eu adoro, que é aquelas frases que nos motivam, né? Tudo que Deus fez é melhor. Então, se tiver que cheirar alguma coisa, que seja cheiros naturais, né? Um cheiro de um chá, de uma flor, né? Existe um pessoal que eles falam assim, que qual a melhor comida para se comer, né? Aquela comida de Deus, né? Que é a comida que Deus fez, né? A comida que o homem faz, né? Dependendo do processo ali, né? A interferência humana, ela deixa a comida menos saudável. A comida que Deus fez, ou seja, comidas naturais, né? É um bom alimento, quanto mais natural, quanto menos processado, ultra processado, né? Ele vem com corantes, com conservantes, com condimentos ali que vai fazer mal para a saúde. Relação à inalação é a mesma coisa, né? Se tiver que respirar, respira aquilo que Deus fez, né? Respire os cheiros da natureza, né? Eu, particularmente, não sou um entusiasta desses cheiros artificiais, não. Tem gente que usa em excesso, pode até E provocar mesmo que tá no doença. ambiente, então tem que tomar cuidado. Mas quem tem asma, por exemplo, que tá lá tendo aquela inalação no ambiente com algum tipo de óleo essencial, pode desencadear crise mesmo, pode fazer uma reação de hipersensibilidade e fazer uma crise asmática por algo que às vezes está até afastado dela, mas só de estar respirando serve como gatilho. Sim. Estamos chegando realmente ao nosso final Final. aí com tantas informações aí dos dois especialistas, né? Realmente foi realmente um prazer aí recebê-los aqui. Vamos agora para os dois, né? Tem de mensagem aí para os nossos ouvintes e Telespectadores, né? telespectadores que estão acompanhando aí. O que você dá de mensagem? Quero agradecer, né? É uma oportunidade estar falando da nossa especialidade num podcast, uma coisa nova para mim, mas adorei. Tá? Bom. Dani, obrigado pelo convite. Nasceu para isso, né? André, nasci para isso. Nasci para as câmeras. É impossível a gente ficar à mercê da tecnologia para coisas boas também, né? Sim. Tanta coisa ruim, tanta informação desnecessária, né? E a gente perder, né, essa oportunidade. E o que eu posso falar é acompanhe, né? Dicas de saúde, use seu tempo de Instagram, de internet, né? Para coisas que vai te enriquecer, né? Vai te trazer uma informação que no momento você vai falar, opa,
melhor eu não mexer com isso, não. E Melhor eu para não ouvir o estudar. especialista da área, não dicas, né, de pessoas que não estudaram para aquilo, porque são anos e anos de estudo, como o doutor Marcelo falou. É tanta tecnologia que a gente se pega estudando como se tivesse ainda informação para se Sim, atualizar Sempre, é. e para trazer o bem-estar para vocês que são pacientes ou vão ser pacientes, né? Então acompanhe, inclusive nas redes sociais. A gente vai deixar na legenda desse vídeo o Instagram dos doutores para vocês ir lá acompanhar, entender, perguntar, inclusive mandar direct fazendo perguntas lá. E muito obrigada, né? Eu vou deixar o Uhum. Dr. Ronaldo falar aqui a mensagem que ele tem para vocês também. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite, eu fiquei muito honrado e feliz de poder estar contribuindo. Também, como Marcelo, foi meu primeiro podcast. Já lanço no ar, que espero que seja o primeiro de muitos, estou à disposição. Vai ser, com certeza. Mas eu acho que a principal mensagem, assim, acho que fica para quem está nos assistindo evite o cigarro, né? Eu acho que evitar o tabagismo, então reforçar que o tabagismo é a principal causa evitável de mortalidade que nós temos e é uma condição socioeconômica muito grande, né? E quando eu falo tabagismo, é tabagismo como um todo. Cigarro, cigarro eletrônico, narguilé. Então, acho que quem ainda é fumante ou ainda está fumando tem a concepção que isso faz mal e que é possível ser auxiliado e que nunca é tarde para deixar de fumar. Então, a gente tem opções para poder auxiliar aquele que ainda está fumando a deixar este vício. Não é um vício fácil de deixar, mas é possível, desde que o paciente queira, e nós temos estratégias para auxiliá-lo e que busque sempre um diagnóstico e um acompanhamento médico especializado de forma precoce, né? Então, tudo que pode ser remediado é melhor. Então, já se investigue e faça os devidos diagnósticos num tempo adequado para então fazer um tratamento adequado e com uma equipe que a pessoa sinta confiante, né? Em segurança e que aqui em Cuiabá nós temos diversos profissionais capacitados para isso, né? Eu vou até aproveitar antes da gente encerrar, então, se vocês me permitem, até para perguntar. Então, vamos supor, eu tenho um familiar, um amigo, enfim, que é fumante, e essa pessoa deseja parar de fumar. Então, eu posso falar, olha, vai, procura especialidade, vai atrás desses Pneumologista. médicos, né? Que ele vai te ajudar nesse tratamento, é isso? Sim, exatamente. Então, o pneumologista, ele acaba sendo o médico que muitas vezes ele vai centrar o cuidado. É claro que muitas vezes não é só o pneumologista que vai conseguir fazer aquela pessoa parar de fumar. Muitas vezes o cardiologista, quando o paciente infarta, já nos auxilia muito, o endócrino, os demais colegas de Sim. outras especialidades. Mas o pneumologista, ele é um médico capacitado para poder fazer esse auxílio no processo de parar de fumar. Então, nesse processo é importante ter muitas vezes o acompanhamento psicológico, as terapias em grupos e tem tratamentos Um tratamento farmacológicos, né? multidisciplinar, né? Então, olha, para Exatamente. você que está assistindo e tem amigos, todos nós temos um amigo que é fumante. Infelizmente, essa é uma realidade. Uhum. Então, já aproveita, pega o link desse vídeo e envia. E vocês podem estar procurando os doutores aqui para estar acompanhando nessa jornada aí para acabar com esse vício, porque não é um vício fácil, como os doutores falaram aqui, é equivalente ao uso do crack. Então, a gente sabe que precisa, não basta só a força de vontade. A gente precisa, às vezes, entrar com ação medicamentosa, com apoio psicológico, etc. Mas divulgue esse vídeo, ajude, né, a gente a divulgar esse conteúdo para auxiliar essa pessoa a tomar esse pontapé, essa iniciativa. Porque, às vezes, o que falta é informação. A pessoa acha que é um tratamento caro para parar, um adesivo resolve, e ela nem tenta, e ela nem procura o especialista da área para ajudar nisso. Então, é uma recomendação da Oncolog para vocês. É isso aí, estamos chegando aqui no final. Queria agradecer de novo doutor Marcelo, doutor Ronaldo e Dani aqui Aí eu nessa queria nova todos. empreitada, né? E realmente nosso objetivo é trazer informações de qualidade e hoje vocês tiveram aí as informações bastante relevantes sobre tabagismo, câncer de pulmão, prevenção. E como a Dani falou, compartilhe, curta esse vídeo se você realmente gostou e encaminhe para familiares ou amigos que realmente necessitam de um cuidado. E nós estaremos aqui sempre
buscando trazer as melhores informações com os profissionais mais renomados aqui da cidade. É isso. Muito obrigada.